Vamos falar do final do livro? O final do livro. O final do livro é muito importante. É o que fica guardado aqui, ó, na cabeça do leitor. Por que o que fica guardado? Porque ele está lendo o livro todo, está gostoso. Se o final for uma porcaria, ele vai odiar o teu livro. Vocês já devem ter passado por isso com livros e com séries. Eu não vou falar nome de série, mas tem pelo menos 3 séries que eu estou lembrando agora que eu detestei o final. Que foi horrível, que destruiu. Assim, você assiste durante 6, 7, 8 anos uma série e o cara consegue destruir no último capítulo. Mas destruir assim de arrasar a série. De você não querer mais ouvir falar daquela série. Vocês sabem de uma que aconteceu há pouco tempo. Então, o final do livro é super, super importante. E ele tem que ser surpreendente. Ele tem que ser surpreendente de que forma? Ele tem que marcar. Ele tem que marcar e tem que ser alguma coisa que a pessoa que está lendo, o nosso leitor, não saiba, não consiga imaginar, tá? Então, o que é mais comum, aquele que era amigo é o vilão. Isso é o mais comum, tá? Mas as pessoas gostam, tá? Mesmo sendo comum, sabe aquela história, quem era o assassino ou o mordomo? Até hoje passa filme que o mordomo é o assassino e as pessoas adoram, né? Então é a mesma coisa. Esse é o mais comum, aquele que você achava que era amigo, era quem traiu. Vocês podem ver a maior parte dos filmes policiais hoje, quem trai é o melhor amigo do policial. Quem é o vilão é o melhor amigo do policial. E as pessoas ainda se surpreendem com isso, né? Eu acho engraçado, porque eu também me surpreendo, mesmo sabendo o que vai acontecer, né? Então, assim, mas tem que ser alguma coisa assim que dê uma reviravolta. Sempre tem uma reviravolta, alguma coisa assim. Então pode acontecer no meio do livro? Pode. Por exemplo, você pega o livro A Sombra da Alma, você pega aqui, olha, se você for ler o livro A Sombra da Alma, aqui atrás está dizendo que o David Lenise é um engenheiro. Quer ver? Eu vou aqui. Ele nutre uma paixão muito forte por Letícia Lira, só que ele não sabe por quê. Tá? Ele não faz ideia por quê? Porque ele nunca conheceu ela, ele nunca viu a Letícia Lira, ele vê ela na televisão, tá? Então, ou seja, ele deve ser doente mental, né? Para ser apaixonado por alguém que ele nunca nem encostou. Mas no meio do livro aparece por quê isso acontece. Ficou curioso? É só comprar, tá? Então, no meio do livro há uma reviravolta, no meio do livro. Só que depois vai ter uma outra reviravolta antes do final, que você fala, caramba, eu tinha certeza que esse cara era isso e esse cara não é isso. E não é o melhor amigo que é o vilão, tá? Pode até ser. Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de coisa, assim, ter esse tipo de final. Um final que surpreenda, tá? Então você vai fazer aquela coisa do mistério, da coisa da pessoa ficar pensando, quem está lendo fica pensando o que será que é, o que será que é. Eu acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Ele pensa em 5 coisas, você coloca a 6ª para ele. E é isso que é legal. Por que é importante esse final? Porque depois ele vai ler, ele vai falar, nossa, esse escritor é muito bom, eu quero ler outro livro dele. Então ele vai procurar outro livro seu. É bom você ter mais de um livro, tá? Ele vai procurar outro livro seu. Se não tiver mais de um livro, tem uma página, um blog, sei lá o que vai ter nessa época na internet, tem alguma coisa que mostre que você está escrevendo outro, para ele ficar esperando, para ter aquela coisa, opa, está escrevendo outro livro, que legal, vou esperar e vou ler. Tá, isso eu faço, acontece, eu faço bastante. A pessoa fica esperando, que nem eu estou falando aqui para vocês, e eu estou falando para um monte de gente. O livro A Sombra da Alma, O Fim do Mundo está quase pronto. E eu estou falando isso já faz uns 6 meses, tá? Que está quase pronto, está quase pronto, está quase saindo. Então as pessoas ficam, quem leu os outros 3, fica esperando esse daí. Porque eles têm um final assim que ninguém estava esperando, ninguém estava pensando que ia acontecer isso. E outra coisa que é legal, isso daí eu fiz a partir do 2º livro, do Sombra da Alma, que eu ainda não fazia isso, mas eu comecei a fazer. Começar a linkar um no outro. Então, por exemplo, termina o livro e aí tem capítulo extra, é o começo do próximo, ou alguma coisa muito importante que vai acontecer no próximo. Então, se eu tivesse um livro anterior, por exemplo, A Sombra da Alma, eu teria colocado o capítulo extra, colocaria o David correndo do vilão, né? De alguém que poderia ser o vilão, de um perseguidor. Então eu colocaria isso. E aí o que acontece? A pessoa lê aquilo ali e fala, caramba, eu tenho que ler o próximo livro. Deve ser muito legal. Então isso é bacana fazer também, tá? Então lembre-se, mais importante do que o começo do livro é o final. Mas
Vamos para o começo do livro? Começo do livro também é importante. Você que gosta de ler, tá? Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que ainda não gostam de ler, mas como eu já falei, vão pegar o hábito da leitura, né? Agora, aquele que já gosta de ler, quantos livros você já abandonou? Você abandona na metade? Não, você abandona no começo. Segundo capítulo, terceiro capítulo, e abandona assim, caraca, que livro ruim, que livro monótono. Às vezes é um baita de um livro, é um livro super legal, só que começou mal. Começou monótono, começou devagarinho. Não pode começar devagar. O livro não pode começar devagar. Assim como tem que terminar surpreendente, ele tem que começar com alguma coisa que a pessoa fale, nossa, eu quero saber o que vai acontecer. Por que isso apareceu aqui? Por que está esse objeto aqui? Sei lá, né? Eu quero saber o que vai acontecer. Aí ela vai lendo. Então isso, você tem que gerar isso no teu leitor, a vontade de saber o que vai acontecer mais para frente. Tá? Então, começo importante, final importante. Durante todo o livro, lógico, você vai sempre buscando a curiosidade do teu leitor. Mas o começo tem que prender o nosso leitor e o final tem que fazer ele ter vontade de ler o teu próximo livro. Não esqueça disso. O livro não pode terminar com viveram felizes para sempre. Isso é só filmezinho que termina assim e nenhum mais termina assim, na verdade, né? Sempre termina com alguma coisa que te chama atenção para o próximo. Assim como eu te chamo atenção para o próximo vídeo.